Pronto. Gravando. Maravilha, então dá um alô aqui para todo mundo. Stanislau Alves da Silva Filho, membro do Psopol, já com o doutorado depositado, aleluia. Parabéns. E seguindo aqui nesse canal, nessas bate-entrevistas, entrevistas preliminares, conversas psicanalíticas sobre psicanálise, instituição, dando um pouco do nosso teor nacional, histórico, geográfico, né? Conversando sobre justamente esse tema de psicanálise e instituições. E hoje, uma vez mais, mas pela primeira vez, agora em registro oficial, nossos queridos convidados, Angélica e Jairo, e queridos colegas também, que cada um que vai se apresentar aí, hein? Eu não vou apresentar ninguém. O Bruno e a Adri também. Vou passar a primeira palavra para vocês, Bruno e Adri, só para vocês darem um alô, e depois a gente já ouve Angélica e Jairo, que é honra e alegria tê-los aqui conosco. A honra é nossa. Honra e alegria. Então, meu nome é Bruno Trapani, sou psicanalista e sou fotógrafo. Eu sou Adriana Gaião, sou psicanalista, agora eu sou doutoranda na USP, também faço parte do Psopol, que é o laboratório, né, que a gente vai pensando nessas questões políticas e da psicanálise. E isso, eu sou de Salvador, então assim, é uma honra ainda maior de estar com vocês, né? Um prazer. Vamos lá. Quer pegar a bola, Jairo ou Angélica? Pode pegar. Por que você não lança aquelas perguntas que você me mandou hoje? Hoje eu até recortei e botei aqui no meu celular. Não? Lança as perguntas, porque aí Claro, situa claro, as nossas respostas e quem vai ouvir. A primeira era mais genérica, né? A pergunta era, se possível, contem para nós um pouco do percurso da história da psicanálise na vida de vocês e em Salvador, né? Um pouquinho do percurso de vocês, né? Das histórias que vocês têm e especialmente também em Salvador, né? Daí até a fundação do campo psicanalítico, enfim. Se vocês puderem, ficamos agradecidos. É um percurso já longo. Eu pessoalmente já tenho que fazer um pequeno esforço para lembrar o começo. Mas um nome me vem logo, que era Clínica Freudiana. Clínica Freudiana foi nosso primeiro exercício, nossa primeira tentativa de constituir uma instituição que se encarregasse da transmissão da psicanálise em Salvador. Daí se desdobraram outros grupos, outros trabalhos em outros lugares, inclusive em Ilhéus, Itabuna. Mas aqui em Salvador, desde sempre, nosso trabalho é estudar junto, fazer tipo de conferências, de exposições sobre a psicanálise de orientação lacaniana exclusivamente, porque antes estivemos participando de grupos, de instituições que não eram lacanianas sensu estrito. O Círculo Psicanalítico e outros. Mas, desse tempo para cá, nossos contatos são exclusivos com
outros grupos lacanianos do Brasil. Eu destaco, em especial, o nosso contato com Jacques Laberge, de Recife, do Círculo, não, Centro de Estudos Freudianos. O Círculo é daqui da Bahia, de orientação carusiana, mas hoje, Carlos Pinto Corrêa, que foi fundador do Círculo na Bahia, se afastou do Círculo e é praticamente um membro da Clínica Freudiana, que é a nossa instituição lacaniana. Então, foi a conversão mais especial que eu conheci, a de Carlos Pinto Corrêa, porque ele era, além de fundador do Círculo, um anti-lacaniano muito eficaz. E parecia impossível tratar de Lacan em presença dele. E, de repente, houve essa conversão e hoje ele é um lacaniano exemplar. Maravilhoso. Ô, Jair, mas você mesmo também não se converteu ao Lacan, assim, ó? Vou resgatar peguei o seu currículo, entre aspas, aqui, uma versão resumida, que eu li da outra vez, ó, médico, psiquiatra, praticante de psicanálise, membro do Círculo Psicanalítico da Bahia, de 74 a 79, membro do Centro de Estudos Freudianos, de 79 a 84, membro fundador da Clínica Freudiana, de 84 a 90, membro do Campo Freudiano, de 86 a 98, membro do Campo Lacaniano, de 98 em diante, membro fundador do Campo Psicanalítico de Salvador, a partir de 2000, né, do Fórum, foi o anterior, de 98 em diante. Enfim, é um longo percurso mesmo, né, Jair? De fato, passei por todas essas instituições, mas vim me fixar realmente no campo lacaniano, do campo lacaniano de Salvador, que acabamos fundando. Então, está bem preciso seu resumo. Ô, Jair, mas você se converteu ao Lacan ou não? Você teve uma fase prévia? Foi uma conversão. Eu, como todo mundo, no começo tinha uma certa resistência a Lacan. Ou fomos educados para ter essa resistência a Lacan, e que, no meu caso, foi vencida logo. Então, já sou um velho lacaniano. Queria tirar uma, fiquei curiosa, assim, então, de Salvador, vocês abriram para Ilhéus e Itabuna? Lá no comecinho? Vocês circularam por Ilhéus e Itabuna? Circulamos, mas lá havíamos colegas que dirigiam o trabalho lá. Nós íamos fazer visitas, fazer conferência em Ilhéus e Itabuna. Temos Cimei, Soeiro, temos Nelson Nunes, temos a outra moça, que não me ocorre agora o nome, mas eles tinham um grupo independente do... Mas Clínica Freudiana, a primeira, né?
anos 80, e essas pessoas tinham algum vínculo lá no início com a gente. Depois eles foram morar em Ilhéus e se desligaram. Quer dizer, ficaram por lá, fazendo as coisas deles. Nelson e Cimei já eram psicanalistas, uma psicóloga e um psiquiatra. Quando fundamos o campo psicanalítico nos anos 2000, eles se interessaram, eles gostaram da proposta, da concepção, da estrutura e da nossa concepção de formação, então eles quiseram abrir um campo lacaniano, um campo psicanalítico, que a confusão da gente é com o campo lacaniano, com o campo psicanalítico com absoluta autonomia. Então, eles tinham a programação deles, às vezes coincidia com as nossas, às vezes não. Mas não era uma filial, era um campo em Ilhéus e Itabuna. E era muito interessante, porque Ilhéus e Itabuna tem universidades públicas, né, privadas. Vocês sabem, é uma grande região da riqueza baiana, da época do cacau. Então, é isso. O Angélia e Jair, e voltando um pouco nessa brincadeira da conversão a Lacan, mas na época, né, em que essas instituições começaram a aparecer em Salvador, me lembro que na nossa primeira conversa vocês ressaltaram muito a questão do regionalismo na psicanálise, né, do território. No contexto que vocês estão localizados, como é que se deu essa migração, vamos dizer assim, né, dos analistas para o lacanismo? Que elementos do lacanismo interessaram esses analistas que até então não tinham contato com Lacan? Eu queria falar aí sobre o ponto da conversão, que eu queria dizer como foi a minha conversão, né? Aqui hoje está sendo quase que um ato de religioso, mas, na verdade, tinha um impacto do ensino de Lacan muito grande. Essa história do inconsciente estruturado como uma linguagem é impactante, mas houve também, eu diria, um apaixonamento de imediato, algo da ordem de uma ruptura, de algo que que aparecia como novo, muito. Se a psicanálise já era algo novo para nós, aqui na Bahia, porque não tinha IPA, não tinha nada, né? Então, a teoria de Lacan parece como duplamente novo, uma ruptura com tudo que a gente havia estudado até então, em Freud, um tanto em Klein, que havia um núcleo de kleinianos na Bahia, além do círculo, né? E eu diria que teve um enamoramento, alguma resistência e um grande enamoramento, que a partir daí colei absolutamente com o CEF, aquela conversa de Ivan Laberge, Ivan Corrêa, Jacques Laberge, né? E pronto, e a partir daí ninguém estava mais interessado em outra coisa, e foi isso que gerou minha saída, por exemplo, da formação do círculo, que eu estava em formação no círculo. E a partir desse Lacan aí, inusitado, e vem Magno no Rio, e o CEF, a primeira publicação do seminário 1, né, o primeiro, exatamente se é o 1, e aí pronto, os escritos, e começamos a ler Lacan, independente de instituição. Passamos a estudar Lacan, isso, um arrebatamento. Para mim foi um arrebatamento. A psicanálise e Lacan só vem fortalecer esse arrebatamento. Jairo também, que ele não parou mais a partir daí de ler, de traduzir, de correr atrás. E aí andamos por esse Brasil todo com o CEF, né? De Brasília a Natal, Fortaleza, São Paulo, não faltou encontro. Pode falar, já pode falar. O encontro com Lacan foi algo muito subversivo. Depois desse encontro, já não era possível continuar. Eu que também estava no círculo psicanalítico da Bahia,
ligado ao Círculo Brasileiro de Psicanálise, já não dava para continuar estudando daquela forma, ou com aqueles assuntos. E, nesse sentido, que o encontro com Lacan é subversivo, ele obriga a ir atrás, a percorrer um ensino novo. Novos autores, né? Novos autores, né? E a partir dali a gente foi obrigado a ler novos autores também, né? Fomos a linguística, fomos alguns campos, outros. Um pouco queríamos saber da matemática também, como é que era a coisa da topologia, né? Aí entram os nomes que você citou, Babbage, Ivan Correia, acho que até M.D. Magno a gente pode citar. O Contardo Caligares, né, Jairo? Tem você conversando com o Contardo, publicado também. Ah, sim, muito. Contardo. Assim, a psicanálise, a formação do analista é feita desses encontros, né? A gente vai encontrando colegas com os quais descobre uma afinidade. E aí fica. Perfeito. A gente que vinha de uma outra ideia de formação do psicanalista como uma formação quase universitária, que tinha que, enfim, fazer parte de uma turma, estudar Freud daqui para ali, estudar Lacan daqui para acolá. Lacan não se estudava, né? Angélia estudava Freud. Nesse sentido, eu diria, de fato, a gente está brincando, né, de conversão, mas é o contrário da conversão, ou é justamente uma liberação de uma formatação ou de um pensamento fechado, né? Vocês, pelo Lacan, abriram bastante a forma de entender a formação dos estudos, né? Acho que vocês estão falando disso. E aí eu só emendaria uma pergunta também que a gente tocou em algum outro momento, mas que é exatamente isso que o Jair estava falando agora, né? A minha pergunta seria, que a gente conversou, a psicanálise é formal? Né? Qual a formalidade que está em jogo na psicanálise? Não é a mesma formalidade de um estudo universitário. É uma outra formalidade. Ela é formalizada, Sim. E a outra colateral e ela é internacional? Ou ela tem a sua, né, característica de ser muito mais essa coisa de pequenas sutilezas clínicas e dos locais, né, de cada local? Então, essas duas perguntas. Qual é a formalidade e se ela é internacional? Eu perguntaria. Dizer que toda a formação do círculo, na mesma linha da IPA, era um estudo, uma formação absolutamente para-universitária, para-acadêmica, né? 5 anos de formação, com currículo, estudo, os grupos, cada ano se constituía um grupo com, digamos, um tutor, um mentor, e tínhamos aquela programação a cumprir num determinado tempo, isso com que Lacan rompeu, né, em todos os sentidos. Mas eu acho que tem uma formalidade, sim. Tem, no mínimo, a formalidade proposta por Freud do tripé, né? O tripé do estudo teórico, a condição sine qua non, a análise pessoal e a supervisão da prática clínica. Então, eu acho que não é que tem uma formalidade, mas que não, o modelo acadêmico não nos convém. Ao contrário, muito pelo contrário, né? Às vezes você encontra assim grupos de psicanálise que tem, de fato, um mestre, um líder, né? Um líder mestre, e tudo se dá a partir desse ensino, senso estrito,
Porque também o ensino, como o Freud coloca, o do tripé, não é exatamente o ensino acadêmico. É uma transmissão que se dá quando os analistas falam para quem quer discutir a teoria, e a gente se afasta, por exemplo, no campo nós não chamamos de aula, não chamamos de alunos, não tem pré-requisito para estudar primeiro Freud, depois Lacan, ao contrário, a gente pode começar pelo último Lacan, conforme Freud respondeu, não começa por nenhuma ponta. Qualquer ponta vai dar em todos os lugares, né? A resposta de Freud. Então, nesse sentido, tem uma formalidade, sim. E eu acho que é genial todas as críticas e as invenções institucionais de Lacan. Eu vejo com muito bons olhos, exceto essa coisa aí do passe, que não é que não seja uma boa proposta, mas que ela pode não ser, né? Quer dizer, quem acha que passe é algo necessário na formação do analista, ok, não sou contra, não tenho nada contra, mas eu não acho necessário o passe, pessoalmente, não acho necessário o passe, mas há que ter uma formalidade, por exemplo, o campo é um espaço que tenta garantir a formação permanente dos analistas do campo, e abre para outros analistas, jovens ou não, né? Nesse sentido, tem uma formalidade, sim, como o modo como a gente postula o ensino, como concebe o programa anual, como escolhe os temas alinhados a partir da discussão do ano anterior, etc. É uma formalidade, não é? Mas não é acadêmica. E tampouco a escola de Lacan, isso também que eu queria dizer. Não é a escola de Lacan, a escola de Lacan é muito, não vou chamar de rígida, porque pode parecer uma crítica que eu não quero fazer, mas é um modelo extremamente estrito, né? Ele tem todos... O próprio dispositivo do passe, que tem que colocar o cartel do passe, passadores, analistas que indicam passadores, passantes que querem pedir o passe e que depois tem que transmitir, agora são 3 anos após o passe, então, né, é uma forma própria, muito analítica, eu acho, sem dúvida, sobretudo o cartel, que me parece o mais revolucionário em Lacan, a transmissão em forma de cartel, né, onde não tem mestre, não tem analista, não, tem um saber psicanalítico girando e cada um está no ponto em que está, não está nem acima, nem abaixo, nem avante, nem atrasado, né? Mas, enfim, e eu queria, se vocês quiserem falar, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desse modelo da escola de Lacan, se cabe aqui nessa conversa. Ótimo, joga pra gente mesmo, cutuca a gente. Mas um comentário rápido que eu faria, primeiro também que vou querer saber se vocês praticam, então, no campo psicanalítico Salvador, se tem o cartel, vocês também fazem. Sim, temos, é precioso o cartel. Assim, bate pronto, me vem, quando você estava falando, me veio isso. O Lacan fez a escola dele, para ele, no tempo dele, no momento dele. A gente vai ter que criar, cada um vai ter que recriar. Ele fala isso, mesmo para o Ele fala, Cada um vai ter que recriar a psicanálise de acordo com, né, a sua... Cada um vai ter que reinventar, né? Tanto os dispositivos que não estão lá fechados, né? Cada um vai ter que aprimorar e desenvolver o que funciona. E, acima de tudo, acho que para o estilo próprio, né? Porque o meu estilo não é Lacan. Não é Lacan. Não. Então, né? Eu acho isso. Não sei o que Dri, Bruno, dizem. Eu tinha até anotado aqui, né, quando você falava, porque é isso, imagina lá, fiquei colocando lá atrás, né, nesse momento de fundação, né, da instituição que vocês fizeram, nesse passo de, bom, se não escola, se não academia, se não, assim, então o quê, né? Então, que proposta é essa que pode, né? Eu fiquei pensando, que inauguração que ao mesmo tempo você vai precisando colocar, repensar os moldes, né, da forma como era feita, assim, que ato é esse, né, de dizer, bom, se ali não, então como a gente pode fundar, criar, né, algo próprio, diferente, né, que tenha... Eu fiquei me perguntando isso, né, porque a gente tem vários modelos de formação, tem os fóruns, né, e por que não
seguir com esses modelos existentes e ir para uma nova modalidade, ir para uma outra aposta, né? Eu coloquei nesse lugar, assim, lá atrás, com vocês, assim, imaginando como é que é criar, né? Assim, você não tem prévio, né? Ali, você tem aquilo que você resiste em aderir, né? Assim, bom, vamos repensar. Mas o que... Acho que vocês têm algo muito precioso. Eu queria muito escutar isso, assim, né? O que tinha ali nessa vontade dessa fundação, assim, sabe? Fiquei me perguntando, assim. No nosso caso, haviam vários colegas pedindo, querendo uma orientação de como se tornar psicanalista. Então, nós fomos obrigados a fundar uma instituição de formação. Não era a nossa intenção primeira. Até preferíamos não ter isso, não ter essa preocupação com formação de outros. Mas se reuniram em torno de nós vários colegas, muitos colegas de Salvador e de outras cidades da Bahia, e queriam orientar como faço para me tornar psicanalista, como faço. Então, isso nos levou a criar uma instituição de formação e demos preferência ao, em primeiro lugar, como todo mundo, a análise, e depois ao estudo em pequenos grupos, ou aos quartéis, e depois os seminários. E assim, com análise, com cartel, com seminário, você acaba tendo uma estrutura de formação naturalmente. Foi assim que aconteceu. Nada tão programado antes, mas que, por força das circunstâncias, foi se fazendo assim. Aí, analisar, era dar seminários, era fazer cartéis, enfim. Cada uma dessas atividades era sempre em oposição a alguma outra que a gente queria abandonar e que já criticava. Por exemplo, o cartel é uma crítica ao grupo de estudo. Então, em primeiro lugar, é a sua função. Não é um grupo onde tem um que sabe e que ensina os outros. É um grupo onde todos vão aprender juntos e descobrir coisas juntos. O cartel, o passe, sempre foi uma questão delicada de como as análises terminam. Então, fazer a experiência do passe foi necessária, porque também nos perguntavam como a análise termina, porque a formação que viemos, o analista um dia dizia: sua análise está terminada, você está analisado, coisa assim. Então, nos pareceu mais interessante o passe nesse sentido, de que o analisando vai até um ponto em que ele diz está terminado e pede a oportunidade de demonstrar isso para outros colegas. Aí fazemos isso e chamamos de passe. E com o passe tínhamos mais receios,
nunca assumimos praticar o passe, mas os interessados nos impuseram, nos exigiram dizer como a análise deles terminaria. Assim, fomos obrigados a lançar mão do passe, de preferência a autorização que conhecíamos, que era dada pelo analista. Então, achavam melhor que a autorização do analista viesse do passe do que dado pelo Undidata, desde que havia essa crítica forte ao analista de data. No campo lacaniano, né, Jairo? Isso no campo lacaniano. Campo Porque lacaniano. no campo psicanalítico nós não introduzimos mais o passe, né? Ao contrário, nós prescindimos do passe. E a gente hoje, no campo psicanalítico não, e a gente tenta mais ou menos cumprir o tripé de Freud no nosso tempo, ao nosso modo. Então, nem ir para nem escola lacaniana, né? Angélia, e no caso de vocês, por que a questão do passe foi a mais questionada? Houve também questões ou incrementos a outros dispositivos da escola? Eu posso também fazer uma adenda? Aliás, Bruno, depois responde o que a Angélia perguntou, hein? Você também deve ter coisa para dizer. Quero saber o que Coisa você boa. pensa, Bruno. Mas o incremento que eu faria, de fato, o formal só, que não é que simplesmente não tem nenhuma formalidade, ou não tem a garantia institucional externa. Sim, Né? que é outra coisa, sim. Tem tudo que ver, né? Eu me lembro do Dário falando de algo nesse sentido. Mas o adendo que eu faria nessa pergunta também do Bruno, e que eu também estava pensando, e vocês falando disso, né? Didier Vaio, muitos autores colocam a experiência de supervisão como uma experiência de passe, né? Tem algo disso aí que já é de muito... Sim. Tem uma autora psicanalista também aqui, agente social, pesquisadora, Emília Broide, também, que recentemente eu lancei um livro sobre supervisão, quarta-feira agora, aqui na USP, né? Junto com colegas e tal, com organizadores. E a Emília, que é uma grande pesquisadora do campo da supervisão no Brasil inteiro mesmo, assim, de todo tipo de... E ela tem uma tese, em partes, assim, que ela diz, assim, que a análise é a formação e a supervisão é a transmissão. Eu achei muito interessante esse modo, não sei se vocês concordam, como vocês pensariam por aí, mas só um adendo à pergunta do Bruno. Sim. Agora, eu gostaria de ouvir também os comentários de Bruno, mas o passe foi problemático lá na Escola Freudiana de Paris, né? Quando a gente se aproximou do campo freudiano e nos aproximamos para valer, assim, completamente envolvidos com o campo freudiano, não vou falar eu, né? Eu, quando me envolvi, eu fiquei muito encantada com os colegas, com o fato de ser a escola que seguiu a Escola Freudiana de Paris, a causa freudiana. Mas ali a gente já ouviu os rumores da crise do passe junto aos velhos analistas da Escola Freudiana de Paris. A primeira crise da Escola Freudiana de Paris se deu dentre analistas antigos que não aceitaram o passe, né? Então a gente já chega com esses rumores sem entender direito, sem entender nada direito, aliás. Mas depois a gente convivendo mais de 20 anos no campo freudiano, por exemplo, a gente pôde um tanto se aproximar do passe. E na prática, sem entrar em nenhum detalhe nem no mérito, a prática daquilo não me foi interessante para mim. Quando saímos do campo freudiano e fui para o campo e criamos o campo lacaniano, eu questionei no início se não haveria outra forma de organizar as coisas, porque já estava dada umas décadas da experiência de Lacan, né? E não, a escola é lacaniana. Então, de fato, parece que é assim, a escola de Freud, a escola de Lacan,
E eu acho interessante vocês virem, quererem saber, quererem ouvir as pessoas sobre a instituição, porque eu acho que a gente, para mim, estamos no terceiro tempo. Não assim, internacional Lacan, Freud, internacional Lacan, mas assim, a psicanálise hoje, que ela já andou muito, ela já mudou muito, ela está ouvindo outros saberes, ela está interessada no vivo, nas nossas subversões contemporâneas, né, nas questões de raça, todas as discriminações e todas as práticas sociais execráveis, e a psicanálise volta a assumir que é uma política, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo, e aí não tem ninguém que faça agora a terceira escola, mas acho que a gente ficou, na minha opinião, é assim, a experiência de Freud, da escola de Freud, a experiência da escola de Lacan, então a gente tem essa base, temos uma base para poder pensar o que fazer cada um no seu lugar, o seu modo, no seu tempo. Então, para mim, não é ruptura, não é nada disso, é uma longa aprendizagem, uma longa experiência de duas grandes instituições internacionais de psicanálise. Que aí vem a pergunta do internacional, que não acho que tenha, que pode, claro, a quem interessar possa, mas não necessariamente que tenha que ser, não necessariamente que tenha que ser internacional para que seja uma escola de psicanálise. Eu acho absolutamente limitante. Eu acho que é ideológico, é exatamente globalização da ordem da política e da economia global, que pode, mas pode também não ser assim. Pode ser aldeia, né? Não global, mas local, um pouco num espaço menor. E se há um conjunto de analistas, pessoas interessadas na psicanálise, interessadas em cumprir essa concepção de formação do tripé de Freud, análise, estudo, supervisão, eu acho que pode haver analista em qualquer estrutura institucional, desde que haja analistas. Se não tem analistas, aí não tem nada, né? Porque é quem transmite. Agora, achei interessante a análise e a formação, e a supervisão e a transmissão. Eu acho que reduz um pouco, que eu penso que o diálogo dos analistas, o debate dos analistas, os analistas falarem para os outros, né? Como interpretam, como entendem, como leem, e cada um traz sua experiência, a experiência da clínica, porque eu acho que o analisante, a gente tem que ouvir a experiência, não é somente, não é a história, não é exatamente pontualmente a sessão, eu acho que a gente escuta a experiência do analisante, e ele ensina a psicanálise, né? Tal qual Ana O e Dori, todo mundo ensinou a Freud, né? Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum impedimento de haver instituições, a propósito que você coloca, Adriana. Como começou, a gente tem uma base, não inventou do nada, porque Freud inventou do nada, né? E inventaram logo uma IPA de saída. Lacan inventou Escola Freudiana de Paris local, francesa. Se bem que Paris não é qualquer local, né? Mas digamos, local. E depois virou escola, a AMP, Associação Internacional de Psicanálise, e agora A IBP? depois Escola dos Fora do Campo Lacaniano, e não sei, Melman, por exemplo, só quer ser francês, né? A escola de Melman. Entendeu? Eu acho que isso é que é bacana, essa possibilidade de pensar, cada um seriamente pensar, assim, assumidamente, comprometido com a psicanálise, pensar o que é possível, porque não pode ser qualquer coisa, eu também acho, por isso que eu acho que é formal, de acordo com a definição que cada um possa dar, baseado nessa anterioridade, Stanislau. A gente tem, sim, história lastra o caminho. Perfeito, perfeito. Antes de deixar o Bruno tentar brincar lá, eu vou só um comentário também paralelo e continuando. O Contardo, né, quando eles têm a fundação da APOA, né, no Rio Grande do Sul, Sim. E a Emília estava lá desde a fundação também. A Emília que ela certamente concorda plenamente contigo. Você sabe que uma vez também eu estava conversando com ela, eu tenho um texto que eu brinco que a fundação da psicanálise poderia ter nascido da supervisão do Breuer com Freud. Pois é, que coisa linda isso, né? O Breuer, né? Quando o Breuer fazia supervisão com um moleque de 20 e poucos anos, Freudinho, já era uma nascente. A gente pode atribuir
Berta Pappenheim, a gente pode atribuir. A Emília gosta de atribuir ao grupo. Bem no que exato você falou. O grupo sim. de quartas-feiras era Sim, o grande era nascimento, a troca, né? A uma troca daqueles nascente. analistas. Agora, a Emília era uma das instituições que, quando formou a POA, ela, né, deixou de ser outra instituição e elas se unificaram na POA. E o Contardo, como um dos fundadores, falou: aqui não vai ter passe. E ele tinha uma crítica contra os defeitos que deu de grados, né? De que aquilo virou Pois um é, título. não. Não tinha mais de data, mas tinha de data, tinha as castas. A casta do AME, a casta do AE e a plebe. Então, não. É, Mas, o, Bruno, você não disse nada. Eu já só um minuto que Bruno. Eles estão tão inquietos com isso que eu quero ouvir um pouco da inquietação deles. Eu estava aqui pensando que no que o Stannis acabou de falar, né, desse nosso esforço fabulatório, incansável, né, de pensar o que germinou a cabeça do Freud, né, para ele criar o que criou, né. A gente sempre volta um pouco nesses momentos míticos da vida dele, tenta encontrar razões, né, foi o Fliss, foi a Berta, foi, né, que encontros foram esses. E eu acho que isso vai bastante ao encontro do que eu tenho pensado. Eu acho que, pessoalmente, tenho entendido a formação uma perspectiva que eu acho bastante pragmática, no sentido de que cada analista vai vivenciar uma série de experiências e de encontros que favorecem a apreensão dele, né, a encarnação nele de alguns princípios da psicanálise, né? Quando se faz essas oposições, às vezes muito dicotômicas, né, entre o ensino da escola e o ensino universitário, por exemplo, eu acho que eu aposto mais numa visão mais regionalista, mais caso a caso, onde, por exemplo, eu pude encontrar, né, no meu caminho, tantas situações de ensino de escola que foram muito mais rígidas e superegóicas do que trocas que aconteceram em encontros na universidade, né? Ou fora da universidade. Então, acho que cada analista vai fazendo um trajeto e encontrando onde que a relação dele com o saber vai sendo realmente depurada, né? A análise na vida, né? Ótimo. Então, vocês já pensaram um bocado sobre isso, né? Bom demais. Estamos um pessoal aqui. Não é à toa que vocês estão querendo, vocês vêm juntos tratar dessa temática. Jairo ia falar uma coisa? Eu não sei se... Jairo, eu pedi para fazer, dar uma pausinha para Bruno falar. Estamos diante de um impasse, né? É um impasse porque até aqui não podemos afirmar a formação de um psicanalista deve se dar de tal maneira. É sempre, é sempre fluido isso, é sempre, enfim, deslocável. O que é incontestável é a análise do analista. Aí, seja em que orientação for, até onde eu sei, a análise do analista é incontestável. Depois, eu dou prevalência
a supervisão, que, curiosamente, até hoje, é menos praticada do que se esperaria. É o que parece, que é menos praticada. A análise não, mas a supervisão sim, é menos praticada. E os estudos que nunca conseguimos, nem quisemos que ele fosse muito institucionalizado, muito academizado. Eles sempre foram um pouco livres. Não, não tiveram bons resultados as instituições que programaram os estudos. X anos, X disciplina, começando por Freud, passando por Lacan, nunca encontramos uma boa forma para isso. Então, os estudos seguem sendo até hoje um tanto livres, de modo que, em psicanálise, temos que conviver com essa liberdade. Não é possível tanta rigidez, tanto rigor, que se quiser, em certos aspectos. É como entendo. Você sabe que o Bruno, Jair, o mestrado dele foi esse, talvez estava questionando a análise do analista, até se perguntando como que é isso, quais são, né, o que sustentaria isso. Foi porque né, não deixa de ser uma questão pela maneira também como as coisas vão se estabelecendo, né? Você quer comentar alguma coisa, Bruno, disso? Da análise do analista, Sim, porque a dissertação ela vem justamente da escuta dessa afirmação muito contundente, né, que a gente encontra quase que como chão aí da formação, né? A análise como um elemento inquestionável em todos os campos da é, análise, né? E justamente é, por essa unanimidade, a pesquisa vai justamente nessa direção, né? Quais são os fundamentos dessa convicção, né? é, Que medida que a gente encontra esteio na teoria para isso, a gente está falando de eventos históricos também, circunstâncias é, institucionais, enfim. Ou o incremento de que também a gente comentou, qualquer dispositivo, qualquer obrigatoriedade pode ser tornada só uma mera burocracia. E a IPA talvez tenha servido de exemplo disso, né? A análise didática, em muitos lugares, se tornou uma coisa que eles eram forçados a fazer, então eu vou fingir que eu faço uma análise didática aqui, depois eu até faço uma análise em outro lugar, né? Mas eu faço a análise didática só para cumprir a tabela e dizer que eu fiz, né? Enfim, até isso pode ser burocratizado, né, Jair? é verdade. Mesmo a análise, né? A análise do analista. Mas, não sei, a gente aceitou, tem hoje a convicção de que o analista precisa ser analisado. E ficamos com essa ideia quase incontestável. Ninguém teria coragem de dizer o analista pode ser analista sem ser analisado. Ninguém afirmaria isso. Então, é, é uma coisa Essa era a questão, tácita. essa é a questão do Bruno, exatamente. Ô, Jair, mas você não acha uma outra versão, uma outra coisa que eu colocaria nesse tripé, vai virar quadripé, vai virar sei lá que pé,
Mas e tradução, cara? Eu acho que sem fazer uma tradução de alguém, o cara não pode ser analista. Tem que traduzir alguém, que nem você traduziu o Lacan. Eu tenho meus seminários 24 e 25 traduzidos pelo Jairo, eu cito, eu uso. Você traduziu, você foi responsável pela tradução do Fanon nos anos 80, né? Outro mérito fantástico. Assim, tradução é uma coisa importantíssima, né? Eu acho formativo até. É verdade. É um trabalho sério, tradução. Seguir o rigor da letra do autor. E aquilo, ao mesmo tempo, passando... Você sabe que eu traduzi seminários do Bion, né? Aquilo passando por dentro de você e aí vira uma outra coisa, mas é você que tem que pensar e elaborar aquilo, né? Tem todo um trabalho que eu acho que é o mesmo que a gente faz com essa herança que a gente tem do Freud, das escolas, como a Angélia estava falando, né? Mas a gente traduz ela para a nossa vivência, para a nossa experiência, para a nossa localidade. Não sei se a Adri quer emendar a pergunta dela também de algo sobre a instituição de vocês, o que vocês achavam das vicissitudes, dos efeitos, né, de massa, às vezes, de fazer uma instituição ou não, ou até o Bruno da outra vez também perguntou do estilo de vocês aí, como que foi a tradução final de vocês, ou talvez até as pessoas, né, na Bahia, Salvador, tem um jeito de fazer psicanálise, será? O que vocês diriam disso também? Coisa para pensar, uma coisa para responder refletindo. A nós que viemos de outras instituições, carregamos um certo modelo clássico de fazer psicanálise. Nunca fizemos a psicanálise com a liberdade de quem está criando, está inventando. Quase que a nossa prática é uma prática repetitiva da experiência que tivemos. Aqui e ali inventamos uma outra coisa, mas nada significativo que mereça ter o nosso nome, a psicanálise da Bahia, a psicanálise de Salvador, a psicanálise de Angélia. Não. Seguimos os princípios de Freud, de Lacan, e algumas dicas de outros analistas, de Solé, de Millet, enfim. Eu acho que a psicanálise é transmitida assim, tomando-se um fragmento de um e outro analista, e daí fazendo sua própria estrutura, sua própria modo de ser, modo de agir. Então, Mas sim, depois que eu já falar, quero dizer uma coisa. sim, pode ir. Não, que eu não acho, a propósito da pergunta, eu não acho que tenha psicanálise baiana. Recentemente apareceu uma provocação de um grupo, Zildinha, Paulo Boente, talvez Tami Ayushi, nesse diálogo entre eles, em que se falava da psicanálise brasileira. Eu não acho que exista psicanálise baiana, eu acho que existe psicanálise. E quando ela é praticada no Brasil, quando ela é praticada na Bahia, ela sofre vicissitudes
da sua cultura, dos seus discursos, né, seus significantes. Mas psicanálise brasileira, não. Não sei se é o propósito de Magno com o Congresso da Banana era fazer a psicanálise brasileira. Talvez sim, né? Venha lá de Magno isso com Lélia Gonzalez e tal. Talvez. Mas eu não aposto nisso, porque, queiramos ou não, a gente fica muito preso aos conceitos, ao corpo conceitual, né? Aos princípios da clínica. Então a gente não inventa isso, a gente pode inventar o estilo, o modo, por exemplo. O campo agora resolveu não precisar mesmo ter essa vinculação com nenhum grupo internacional, com passe e tudo isso. Bom, a experiência nos leva a isso. Mas isso não é psicanálise baiana, nem é soteropolitana, né? Até porque somos velhos analistas que passamos pelo círculo, por duas grandes instituições lacanianas e para nós não faz muito sentido estar aí na engrenagem institucional. Para mim, eu tenho uma preocupação, tira a palavra preocupação, eu tenho uma inquietação com a prevalência da instituição sobre o psicanalítico. Então, por exemplo, se fala muito da causa freudiana, né? A causa psicanalítica. E eu vivi em grandes instituições onde eu tinha a impressão que a causa era a escola, entendeu? Nós temos o hábito aqui em Salvador de trabalhar muito com o conceito de transferência à psicanálise. A psicanálise, a transferência, senso estrito, é a transferência da clínica, né? Analisando o seu analista, o dispositivo. Mas a gente começou a explorar esse sintagma, transferência à psicanálise. Então, eu diria que, no meu caso, a transferência à psicanálise é maior do que qualquer instituição, mesmo o campo psicanalítico, que é nossa criação, nosso local, enfim, nossa experiência, né, reunida ali, né? Angélia, eu não sei se te escutei bem, mas se vai por aí, eu queria escutar um pouquinho mais esse teu desenvolvimento, que eu achei super interessante. Né, ressaltar o fato de que a transferência que importa na formação de jornalista é a sua transferência com a psicanálise, né? E não confundindo ela com qualquer instituição ou até mesmo com qualquer teoria que se alegue ser a verdadeira representante dela, né? Uhum. Então, falar sobre transferência com a psicanálise é, em última instância, falar da transferência com os nossos pacientes, é isso? Não, eu não concluiria assim. Tá. Eu estava tentando desatrelar a instituição da psicanálise. Uhum. Então, a psicanálise é soberana, a condição sine qua non é a psicanálise. As instituições, elas mudam, elas morrem, elas nascem, elas fazem dissidências, século de Freud, século nosso. Então, o que há de fundamental é a psicanálise. A instituição, ela é necessária, porque eu não acho que haja aí sim formação de analista isolado. Isso não. Seja qual for a estrutura ou funcionamento, a época, não vejo o psicanalista sozinho sustentando a formação analítica. Não, para mim não. Até conheci algumas poucas pessoas que diziam que eram contra a instituição. Para mim, não é a questão da instituição não é nem ser contra, nem ser a favor. Ela é necessária. Aí evoco a frase de Lacan, para que os analistas, quando estão lendo, estudando, pensando, falando da psicanálise, não delirem sozinhos, que eles delirem coletivamente. Então, nesse sentido, falar, ouvir, discordar, mas ele entendeu assim, eu entendi de outro jeito. Isso, para mim, é fundamental. Fazer viva a psicanálise, assim, do próprio ponto de impasse de formalização, sempre preso no impasse da formalização, e não trazendo a verdade do conceito, a primeira Bíblia, a segunda Bíblia, tem um negócio de um primeiro Lacan, segundo Lacan, terceiro Lacan, uma coisa horrorosa, porque lembra o Primeiro Testamento, Segundo Testamento, não é isso, né? Eu penso que não é isso, de modo nenhum. Então, nesse sentido,
as instituições estão a serviço da psicanálise, quando eu acho que, na verdade, está sendo um pouco invertida essa lógica. A psicanálise fica a serviço das instituições, ou os analistas a serviço das instituições. Aí é que eu evoco o conceito de essa interpretação do conceito de transferência. A transferência é a psicanálise, em primeiro lugar. Mas não é o paciente. É claro que não tem psicanálise sem os analisantes, mas tem que ter analista para a aporia, né? A nossa aporia eterna. Tem que ter analista para ter analisante. Também não vejo como você caminhou quanto à pergunta da análise do analista, que é como ter analista sem análise. Aí não vejo a menor condição, né? Então, se a análise é a formação, é possível a gente pensar isso, mas se a análise do analista, não. Depois, em outro momento, se você me disser por que você questionou isso, eu ficaria bem interessada. Mas, enfim, continuando a nossa conversa, não confundir a instituição com a psicanálise. E tampouco não ficar atento ou não ficar divertido dessa prevalência, né? Porque é isso, no dia a dia, digo no fazer, né? Estou dizendo no dia a dia mesmo da gente, nas instituições, é isso, né? É um eterno retorno a essa advertência, né? Assim, olha, como é que a gente pode não realmente colar esses lugares, né? Da psicanálise à instituição, tampouco a prevalência, porque também não é sem algum tipo de instituição, concordo plenamente, acho que também não é sem isso, mas como é que a gente faz com isso, né? É desafiador mesmo, mas eu acho que vira um certo... me vem essa palavra de advertência, né? A gente precisa ficar advertido a isso, né? Mesmo, no nosso fazer, né? Eu diria, acho que já vamos chegando também a um certo tardar, ou vamos indo mais para considerações últimas, assim, mas você sabe que uma coisa que eu pensei também ouvindo isso, adorei essa fala, fantástico, muito preciso tudo que você disse, né, com relação às vicissitudes de talvez a instituição não tá ao contrário, né, tem alguma coisa invertida numa certa lógica de a instituição está usando a psicanálise, sei lá, para se manter, talvez, né? Radmila Ziguris fala isso, né? Tem muita gente que já abordou isso. Ela tentou com os ateliês dela, inclusive a Isildinha fez parte dos ateliês, espero até conversar com ela aqui também sobre os ateliês, essa outra experiência de psicanálise, formação, né? Mas, assim, eu também pensei, o Jairo, né, estava falando da Soler, do Miller, e eu lembro mais vivamente ainda, porque cito o Jairo falando também da Bárbara Cassan, da Elizabeth Tamer, claro, falando, mas acima de tudo da Cassan, que é uma filósofa, talvez, enfim, uma helenista, como ela diz, que é uma autora não psicanalista, mas que é uma grande interlocutora, e digo isso porque talvez a instituição mais saudável é essa que inclua também não analistas e que justamente para que os delírios ou as conversas, as trocas sejam realmente vivas, né? Não é uma sociedade isolada. Eu estava relendo esses dias, Jairo, eu cito você num trabalho que eu saiu recentemente, que eu falo de como você lembra da diferença do discurso analítico e do universitário com relação ao conhecimento tido como verdade, no caso do universitário, né? E o analítico é de outra ordem, né? Enfim. Mas então pensei nisso. Queria colocar umas coisinhas também. Eu gostei muito, Angélia, do que você falou sobre a questão da qualificação psicanálise baiana, psicanálise brasileira, né? Eu acho que, de fato, assim, muitas vezes a gente vai multiplicando as palavras que acompanham a noção de psicanálise, né? E me parece que, às vezes, essa combinação está mais a serviço de um arremedo estético ali, ou até, em última instância, pode cair até em ideias nacionalistas, eu acho, perigosas, não sei. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu achei ótimo, assim, a tua lembrança do Magno nesse sentido, né? Quem sabe, estou aqui pensando junto com vocês mesmo, quem sabe a gente possa diferenciar a psicanálise, não a depender da sua região, né? Não só pelas vicissitudes do lugar, mas, quem sabe, por outros modelos de episteme, né?
Então, e diferentes povos e localidades têm formas distintas de aprender e de subverter o conhecimento do outro, né? Acho que tem algo do Magno de muito tropicalista, antropofágico nesse sentido, né? Tipo, como comer o outro que coloniza a gente, né? E só para colocar um ponto no i aí, com relação à questão da análise didática, minha pesquisa ela não joga tudo isso para o alto, né? Essa necessidade, vamos dizer assim. Mas eu penso que cada analista deve, de alguma maneira, encontrar suas formas de justificar essa necessidade, para além de um mero Sim, necessário, né? sim. Entender como essa necessidade se constrói, né, no seu percurso. Mas te passo. Vou ter o maior prazer de passar o texto depois para você. Eu adoraria ler. Mas você sabe, tudo que você disse me fez lembrar do estilo, né? Como cada um faz a sua experiência e como cada um inventa seu estilo, seu modo de ser analista, de ser com a teoria, de ser na instituição, né? Que agora, com esse negócio de diploma universitário de psicanalista, vai ficando... que nós temos, vocês têm, também tenho, eu fui da universidade há muitos anos. Então, isso é uma outra perna que estica, que vai distanciando. Não é só a instituição psicanalítica, né? Mas também a universidade, as universidades. Que uso elas fazem da psicanálise? O que devolvem para a psicanálise? Não sou contra, não, eu vejo grandes vantagens. Aliás, eu tenho muitos alunos que foram meus alunos e que hoje são analistas, e quando me encontram, aquela sua aula, não sei o quê. E é interessantíssimo isso, e eu me sentia muito responsável pela psicanálise lá, porque eu falava a partir da psicanálise e não obedecia nem tanto lá com o rigor acadêmico, embora, claro, cumprisse todas as exigências, mas eu estava interessada em transmitir psicanálise. Então, acho que a gente transmite psicanálise de muitas formas também, né? Por exemplo, você chega com a fotografia, e eu lá no início da primeira vez fiquei pensando que coisa interessante, né? Sabe como é? Então, cada um vem com sua experiência anterior e lá vem fazendo essa interseção, esse enriquecimento da psicanálise. Pois é isso. Uma prosa como essa devia se repetir de vez em quando. É uma forma de manter viva, né? E as diferenças, né? É porque eu aposto nas diferenças, Bruno, na radicalidade das diferenças, mas não no regionalismo, no brasileiro, não vejo. Não inventamos a psicanálise, ela está posta, ela está dada, ela é rigorosa, ela exige rigor dos conceitos, né, rigor da clínica. E, claro, com as aberturas, com as ânsias todas respeitadas, né? Então é isso, eu quero agradecer imensamente a vocês. Querem fazer algumas considerações finais? Cada um não, podemos... É isso. A minha consideração é que a gente se veja daqui a pouco, daqui a uns dias. Melhor impossível. Perfeito. Então é isso. Obrigadíssimo, Jair, Angélica. Prazer estar com vocês, é muito informativo, né? Também é muito inspirador, assim, escutar as histórias, ler uma coisa, né? Bater o papo, conversar, escutar as histórias ao vivo, ela realmente é de outro lugar, assim. Então, muito obrigada por também tomar esse tempo, né? Estar com a gente, e me aguardem para um cafezinho no final do ano. Olha, com certeza. Não vai ser como com o Bruno. Com o Bruno foi de contar, viu? Fiquei frustrada. Foi bom, gente. Foi muito bom. Também Mas quero encontrá-los pessoalmente logo mais, viu? Vamos sim. Quando vierem aqui, é sério, o convite é sério, viu? Não é de brincadeira, não. Diga, Jé. Pode deixar, é seríssimo mesmo. Estarei aí. Me manda uma mensagem. Pedimos todos ir, né? A gente fazer seria uma festa. Com certeza. Um grande abraço, então, gente. Grande abraço. Até a próxima. A todos vocês. Até a próxima. Tchau.